Eu queria levantar um ponto com você também sobre a sociedade brasileira. A gente teve essa pesquisa mais recente da Quest, que dá essa queda aí, uma redução do apoio ao Lula, mas tem dois fatores interessantes ali. Eu queria, Cláudio Couto e Nancy ouvir sobre isso, que também tem muito a ver com como você vai conduzir esse país para um projeto que seja que a maioria aceite, concorde e leve esse país adiante. Você vê, de um lado, que na pauta de costumes é um país reacionário, e na pauta econômica é um país antiliberal, do ponto de vista econômico, né? Isso de alguma forma, te surpreende, Cláudio Couto? E como é que você lida com isso? Quer dizer, tem toda essa discussão, por exemplo, a agenda identitária não tem identidade. Mesmo no grupo de eleitores do Lula, por exemplo, há um número razoável que acha, por exemplo, que se horroriza, por exemplo, com um beijo entre pessoas do mesmo sexo na rua, que não querem saber que acham que tem ideologia de gênero na escola e tal. E, ao mesmo tempo, são a favor de todas as políticas econômicas, ou pelo menos são a favor da maioria das políticas econômicas do campo progressista, são contra a privatização, a favor do aumento do salário mínimo. Que país é esse? Fazer essa pergunta genérica e já batida, Cláudio. Olha, sinceramente, Sérgio, não me surpreende, não. Isso não é coisa nova, né? Isso está aí há muito tempo, essa disjuntiva, né? Entre gente, vamos dizer, progressista na economia e no social e conservadora, se não reacionária nos costumes. Isso está aí há muito tempo. Assim como a gente vai ter o contrário, né? A gente vai ter gente ultraliberal na economia e libertária nos costumes, né? Vai ter essa outra situação também, né? Podem não ser tão numerosos assim, acho que para nenhuma das duas coisas, diga-se de passagem, mas, né, vai haver também essa situação. E é um dado que já foi captado por várias outras pesquisas, o que, por um lado, mostra também o seguinte, né? Qual é o caminho para você chegar em certas parcelas da população com uma plataforma mais progressista, né? Não vai ser enveredando pela discussão da agenda dos costumes, ou até, se a gente quiser pegar assim, da agenda woke, né, essa agenda identitária e tudo mais. Mas vai ser, evidentemente, em cima de questões de política social, de recuperação econômica, que me parece, inclusive, é a aposta que, por exemplo, faz o atual presidente da República. Ele aposta nisso. Né? Ele também não se preocupa muito com essa outra agenda, ele está muito mais preocupado com essa questão econômico-social. Podemos até talvez dizer que isso tem a ver com a sua própria trajetória, né, de liderança sindical, né, de um líder da esquerda na América Latina no momento em que essa nova agenda, muito centrada na questão identitária dos costumes, ainda não estava tão claramente colocada, né, ela era um elemento residual ali no debate público, então isso tudo que ganhava mais relevo. Às vezes tem também o efeito de uma insensibilidade muito grande do presidente para certos temas. Veja-se, por exemplo, a questão toda que está se travando aí em torno do problema de indicar ou não uma mulher para o Supremo, e mais ainda, se vai ser uma mulher negra para o Supremo ou não. Ao mesmo tempo, é um presidente que contempla essas demandas, criando o Ministério dos Povos Indígenas, tendo ali uma representante importante da questão feminina no Ministério das Mulheres, tendo o Ministério da Igualdade Racial, né, tendo o Ministério dos Direitos Humanos realmente ativo nessa questão. Mas, quando você pensa naquilo que de fato ocupa a cabeça do presidente, nada indica que sejam essas outras agendas. Né? Tudo indica que é a agenda socioeconômica. E nisso ele está em linha com a maior parte da população brasileira. Né? Seja ela uma população mais à esquerda, e aí, vamos dizer, essas duas coisas tendem a estar juntas, seja uma população mais conservadora, mas que não é conservadora em questões de ordem econômica e social, né? Quer um Estado presente, quer um Estado que provisione políticas sociais, quer um Estado que garanta assistência aos mais vulneráveis e que, inclusive, quer um Estado presente em áreas importantes de investimento. Veja que, normalmente, quando você também pergunta para as pessoas se elas são contra ou a favor de privatizações, as privatizações não tendem a ser populares entre esses setores. Né? Ainda que algumas áreas, né, são inevitavelmente privatizadas, e até podemos discutir, né, o quanto isso, inclusive, não pode ter sido positivo, no caso das telecomunicações. Quando você vai, por exemplo, uma questão como saneamento, pesquisa que foi feita recentemente em São Paulo, se as pessoas eram contra ou não a privatização da Sabesp, por exemplo.
uma ampla maioria contrária à privatização da Sabesp, né? E isso você enxerga em outras áreas e em outras regiões do país também. Então, é uma aparente assimetria, mas que eu diria, está aí há muito tempo e duvido que isso vai mudar. Acho que é muito da percepção política e social brasileira essa questão de que o Estado tem sim um papel decisivo nessas frentes. E até, se a gente quiser voltar um pouco no tempo, podemos colocar isso, inclusive, na conta do que foi a mudança varguista na sociedade brasileira. Né? Um presidente que voltou a dar peso importante, por exemplo, para a Igreja Católica naquele momento, não tinha importância das igrejas evangélicas como tem hoje. Na presença no governo, inclusive criou o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, foi responsável pela construção do Cristo da Estátua do Cristo Redentor ali em cima do Corcovado, né? Fazia em cerimônias públicas, serem acompanhadas as cerimônias públicas de missas campais, né? Ou seja, tinha uma pauta conservadora nessa área, mas, ao mesmo tempo, criou o Estado Social no Brasil, foi responsável por uma atuação proativa do Estado na questão do investimento público, ou seja, essa disjuntiva já estava presente ali, me parece, ela ficou aí impressa nessa percepção da sociedade brasileira sobre esse tipo de assunto. Quando a gente vê, digamos, o ponto em comum da ultradireita é a pauta moral. É a pauta moral, né? Esse é um ponto complicado. Mas quando a gente vê, por exemplo, tem muita resistência, digamos, aos evangélicos em geral. Eles tiveram uma atuação vitoriosa aí nesses conselhos tutelares, mas eles têm uma ação social relevante também. Sim. Ação social. Eu lembro quando começou nas prisões, os primeiros trabalhos, você conversava com gente do governo, falava, nossa, a atuação dos evangélicos lá de recuperação de família, recuperação de drogado, é relevante. Ou seja, o jogo você tem que separar o joio do trigo aí em todas as áreas. E daí entra essa questão quem controla a agenda de discurso é o governo. Eu estava vendo outro dia a Globo News, o governo entrega a Caixa Econômica para o Centrão. Toda a discussão lá é que tirou uma mulher e colocou um homem. Falei, meu Deus do céu, se colocasse uma mulher do Centrão lá, em que mudaria isso? Ou seja, essa falta de um discurso central da parte do governo, e o governo, um dos grandes trunfos que tem em governos e ministérios da Fazenda e tudo, é poder controlar a pauta, dizer qual que é a pauta que vai ser discutida, definir a pauta, lá, jogar a pauta para levar pau, para levar defesa e tudo. Então, digamos, isso aí está ligado a essa falta ainda de um projeto aí que dê... Não, essa questão, cá para nós, você entrega o Centrão para a Caixa Econômica, leva a Caixa Econômica para o Centrão, você vai discutir se é mulher ou homem? Meu Deus do céu, né? Tem que ter... Eu acho que as pautas identitárias, esse negócio da atuação dos negros em defesa dos direitos negros, dos LGBTQIA em defesa, foi fundamental para dar uma nova dimensão, mas depois pretender levar isso para políticas públicas maiores, sendo que as políticas públicas maiores estão contempladas justamente na criação desses ministérios que vão trabalhar esses pontos efetivos, como o Couto colocou, né? Então, está faltando. Digamos, quando você não tem agenda, fica tudo solto no ar. Todas as discussões viram uma torre de Babel aí, uma falta de assunto aí, que daí você pega o jornalismo, que hoje é jornalismo só de notinhas aí, pegar intriguinha daqui, intriguinha dali. Então, é isso que se espera do Lula agora, depois ter acordado aí, dessa freada de arrumação, que ele consiga trazer essa bandeira, que é essa bandeira do crescimento, do desenvolvimento, da redução das desigualdades, da redução da pobreza, mais do que das desigualdades.